Amigos do site Roberto Lira Notícias e do Jornal Regional, diretamente aqui da sala do plenário do júri, aqui no Fórum de Varjota, quando acabou de acontecer uma audiência pública convidada ou provocada pelo Dr. Washington Frota, nosso meritíssimo juiz de direito da Vara Única da Comarca de Varjota. Nós vamos conversar com ele, que teve essa iniciativa, considerada já por todos como uma iniciativa brilhante, de muita importância para o município de Varjota. Convidou os principais representantes da sociedade, do povo de Varjota de uma forma geral. Dr. Washington, qual a avaliação que o senhor fez, quais os principais assuntos debatidos nesta audiência pública um interesse em relação à melhoria da segurança pública do município de Varjota? Nosso abraço, prazer em entrevistá-lo e seja bem-vindo ao Jornal Regional e o site Roberto Lira Notícias. Boa tarde, Roberto. É sempre um prazer recebê-lo aqui na sede do Judiciário. Boa tarde, bom dia, aos ouvintes do rádio que vai ao ar no horário do almoço. Boa tarde a todos e aos internautas a hora que acessarem. Uma satisfação muito grande receber a mídia ao Judiciário, que fez a cobertura deste evento, que visa estreitar os laços, não só do Judiciário com a comunidade, mas estreitar os laços entre os próprios órgãos locais, entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal, o Poder Legislativo local, através da Câmara de Vereadores, com o Executivo, para que sejam desenvolvidas ações efetivas no combate aos principais problemas da nossa comunidade, que é o ponto principal. Nós temos problemas com relação a adolescente, seja em situação de exposição a risco, ou situação de abandono, ou em relação à prática de ato infracional, equiparada a crime. Temos o problema da poluição sonora, especificamente necessidade de aparelhamento da Guarda Municipal, uma maior comunicação entre a sociedade civil, que aqui estava representada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, uma associação de moradores e a presidente da Colônia de Pescadores e o CDL. Se fizeram presentes e a participação desses entes é de fundamental importância para o desenvolvimento dessas políticas, dessas medidas, dentre as quais o Judiciário se insere no que lhe pertine. Como foi uma reunião interinstitucional com a presença do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, a partir daqui várias medidas passaram a ser tomadas na cidade, seja na época do evento festivo religioso, que ele traz várias outras atividades à comunidade em razão desse evento, e seja em relação a outros períodos que vai ser definido de hoje em diante, desse período em diante. Então vamos passar primeiro ao que toca ao Judiciário e à Polícia. Primeiro, utilização de equipamento sonoro, ou seja, paredão de som, caixa de som acoplada a veículo, ou som nas casas ou bares. Haverá uma fiscalização em relação a isso. Se for verificada a perturbação do sossego, ou constatado crime ambiental, o proprietário vai ser conduzido à Polícia Civil e o bem vai ser apreendido. Esse bem, se houver durante o processo um acordo, ele vai ser destinado a uma entidade assistencial, vai para a igreja, de forma que ele não volte ao mercado de consumo. Ou então, se o acusado ele não aceitar essa proposta, ao final, se ele for condenado, ele poderá, além de sofrer as outras sanções previstas na lei, certamente vai perder o bem, que nesse caso vai ficar à disposição
da União, mas vai ficar na posse de alguma entidade assistencial até a União resolver o que vai fazer com esses bens. De forma que esse bem que foi apreendido, salvo casos excepcionais, que deve ser analisado caso a caso, ele não volta para o seio da comunidade, ou seja, por se tratar não de um aparelho de som, porque um aparelho de som, obviamente, ele teria que ser resolvido, mas por ser um instrumento utilizado para praticar um delito, seja o crime ambiental, seja a contravenção de perturbação do sossego. Nós ainda não disponibilizamos, não existe o decibelímetro, mas isso não impede a apuração do crime através de testemunhas. Foi feito um acordo na reunião entre a Guarda e a Polícia Militar para que seja verificada, seja comprovada a materialidade e a autoria do crime. O delegado da Polícia Civil estava presente também. Nós chegamos nesse entendimento, que não é entendimento localizado. Eu fiz uma pesquisa jurisprudencial de outros tribunais do país, é uma condição absolutamente aceita de ser dispensável o decibelímetro, mas o município se comprometeu a adquirir para ficar à disponibilidade da Guarda Municipal. Da mesma forma, com relação a crimes de embriaguez no volante, também vai haver a fiscalização. Foi requisitado o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, que por questões de falha na comunicação não esteve presente, não foi comunicado da presente reunião, e já deixou aqui registrado meu pedido de desculpas. O município também vai disponibilizar, a pedido de uma recomendação minha, por óbvio, o aparelho etilômetro, para verificar a graduação de álcool expelido do pulmão. O popular bafômetro. Bafômetro, isso, bem lembrado. São 2 pedidos que eu fiz ao município que demonstram esse premente, essa necessidade e interesse de se preservar o sossego das pessoas, a tranquilidade, porque o cidadão de Vajota, que eu já conheço como juiz há 1 ano, e conheço também como vendedor que fui da cidade, e também como estudante, quando eu vim conhecer a cidade nos eventos culturais, é um povo muito ordeiro, respeitador das leis, e é uma medida que só vem a melhorar a qualidade de vida da comunidade, seja com a prevenção de acidentes causados através do excesso de velocidade e consumo de bebida alcoólica, que é muito combatido por esse magistrado e pelas autoridades locais. Está faltando simplesmente uma sistematização. Então, para aqueles que bebem e gostam de dirigir, eu recomendo que não façam isso, para bem da sua vida e da vida dos seus familiares e dos terceiros. E que fique ciente que vai ser feita uma fiscalização extensiva não só nesses dias de evento, mas em outros dias. Com relação ao problema, a poluição sonora, também vai ser feita a fiscalização, independentemente de ter ou não o aparelho, totalmente desnecessário. Quem quiser consultar pode ficar à vontade. Com relação adolescente na rua, ou seja, o famoso toque de recolher, o judiciário ele tem regulado, é muito comum o judiciário regular esse tipo de atividade. Eu, em respeito ao Poder Legislativo local, me abstenho de regulamentar, até porque existem peculiaridades que só os vereadores conhecem, e aí, em respeito a essa tão importante função da vereança, da edilidade, foi feita a recomendação aqui na pessoa da presidente da Câmara, e por escrito vai ser feito adiante, uma recomendação para a utilização das vias públicas por adolescentes, ou seja, que será impedido o acesso do adolescente às vias públicas desacompanhado de pai, mãe, tutor, curador ou responsável devidamente autorizado, com firma reconhecida em cartório, por essas primeiras pessoas. A partir de determinada hora da noite. A partir de determinada hora da noite, que normalmente é meia-noite, 11 horas, para maior de 12 anos, e menor de 12 anos é entre 8 e 9 horas da noite.
Então é algo que vai ser discutido, a comunidade ela vai ter que discutir com seus vereadores nas sessões que ocorrerão. É de grande interesse para a comunidade tratar desse assunto. Com relação ainda à adolescente, venda de bebida alcoólica. Também eu fiz uma recomendação para que o município faça um levantamento de todos os estabelecimentos que vendem bebida alcoólica que estão sem alvará de funcionamento, para que sejam tomadas as medidas cabíveis ou para regularizar ou para fechar a atividade. Então, se o município não tiver condições de fechar, eu vou dar total apoio para que seja dado cumprimento às normas municipais de funcionamento desse tipo de estabelecimento. E o estabelecimento que estiver vendendo bebida alcoólica ou qualquer outra substância que cause dependência, além de haver uma representação para a perda do alvará de funcionamento, o dono do estabelecimento vai ser conduzido à delegacia de polícia junto com o adolescente para ser apurado as medidas cabíveis. Então, o lucro é importante para o comerciante sobreviver, mas o lucro a todo custo, não. Principalmente quando se tratar de adolescente, criança e adolescente. Com relação às festas que vão ocorrer nesse final de semana, os requerimentos de alvarás foram feitos com exiguidade muito curta, ou seja, nenhuma das duas festas tem alvará até o presente momento. E também verifiquei que nenhuma das duas festas possui o certificado do Corpo de Bombeiros. O senhor, quando se fala das festas, se refere às festas dançantes, a esse estilo de festa, né? A festa Parque Raimundo Viana e a festa da Saudade. Pronto. São dois eventos públicos que receberão crianças e adolescentes, e a autorização da prefeitura é absolutamente indispensável, porque qualquer atividade pública deve ter autorização, principalmente quando se for atividade econômica, deve ter autorização do município. É uma questão de ordem e para que sejam tomadas as providências cabíveis quando se faz o pedido. E uma delas é a exigência de um certificado expedido pelo Corpo de Bombeiros de que aquele lugar, aquele local não vai trazer nenhum risco à vida e à saúde das pessoas que ali frequentam. Então, antes que se diga que é uma medida que foi imposta de última hora, eu quero deixar bem claro que é uma medida que está prevista em lei. Então, o realizador da festa ele tem conhecimento de que tem que ter esses dois documentos, e não havendo esse tipo de... não havendo esse cumprimento das exigências que possa vir a trazer risco à vida das pessoas, as medidas serão tomadas. Isso a depender de provocação do judiciário. A notícia desse evento chegou ao meu conhecimento semana passada, foi designada essa audiência, essa reunião em caráter de urgência, e o Ministério Público, apesar de não haver membro titular na comarca, vai ser comunicado amanhã dessa situação irregular, que bem na verdade eu espero que seja regularizado pelos empresários. Hoje na reunião eles se fizeram presente também, estão cientes e vão providenciar o alvará. O intuito do judiciário e da lei, não do judiciário, mas o intuito da lei não é prejudicar a realização de evento cultural, mas tão somente preservar a saúde e a integridade das pessoas que vão frequentar esse espaço público. Do que mais foi tratado na reunião, creio que sejam somente isso. Certo. Mais alguns... vai ser solicitado a presença o reforço policial, comparecimento da Polícia Rodoviária Estadual, e será editada uma portaria amanhã regulando a frequência dos adolescentes à festa da Saudade e à festa do Parque Raimundo Viana. Qual seja, qualquer adolescente, os menores de 12 anos estão proibidos de ir à festa local, festa do Parque Raimundo Viana. Menores de 12 anos. Os maiores de 16 anos
deverão ir... Os maiores de 12. Os maiores de 12, perdão. Os que contam 12 anos no dia da festa e menos de 18 anos no dia da festa, eles deverão comparecer com a presença do pai ou da mãe, ou então de algum parente, com um documento feito em cartório do pai ou da mãe autorizando ele a ingressar. A ingressar com aquele parente. Com aquele parente. Só pode comparecer nestas duas condições. Nessas duas condições. E permanecer. Caso o Conselho Tutelar verifique que o pai ou o parente só usou aquele documento para ele ingressar no clube e depois foi embora, ele vai ser imediatamente retirado do clube. Se for verificado qualquer adolescente lá na ausência de um adulto, ele vai ser retirado do clube e vai ser encaminhado para o Conselho Tutelar para ser realizado um relatório, e a partir disso vai ser verificado se aquela criança está ou não em situação de abandono. Então todos os procedimentos daí resultantes do descumprimento da portaria serão aplicados do jeito que a lei manda, inclusive com a possibilidade de acolhimento institucional e a perda do poder familiar, ou seja, pai e mãe que abandonar o filho, se não tiver assumindo seu compromisso de pai e de mãe, o relatório será encaminhado para o promotor para entrar com a ação de destituição do poder de pai, e essa criança ou adolescente, caso esse pedido seja aceito, ela vai ser encaminhada para adoção. Mesmo que o pai diga que quer permanecer com a criança, com a guarda da criança, o pai ou a mãe, mas se ele não a justiça, através da lei, se comprova que ele não está assumindo com o seu papel de pai, isso pode acontecer. Isso, Roberto. Se ele não assumir, até hoje eu atendi um pai que veio pedir para eu desacolher, trazer o filho dele de Fortaleza, e eu esclareci justamente isso a ele, que vai ser aberto um processo para verificar se ele tem condições ou não de cuidar do filho. Se for verificado que ele tem condições, obviamente, naturalmente, ele vai voltar para o pai dele. Mas se não tiver condições, ele vai ficar no acolhimento institucional, até para preservar a própria integridade dele, porque se uma criança, um adolescente, não tem nem um pai nem uma mãe que possa dizer como ele deve viver e dar as orientações e regular a vida, ele acaba sendo controlado por um estranho, que pode ser uma pessoa boa e pode ser uma pessoa má. E a depender do aprendizado que ele vai receber dessa pessoa má, ele pode vir a fazer mal para si próprio, ou pode fazer mal para terceiros, ou furtando, ou matando alguém, ou roubando. Então, E isso não vale só para esse período, né, doutor? Não, isso é algo permanente. E algo permanente, que já está sendo feito, né? A gente já teve um caso de uma criança, de um adolescente que foi acolhido e corre o risco de os pais perderem ele como filho, né? E ele ser encaminhado para adoção. Nesse caso, doutor, como é que fica a documentação dessa pessoa que se torna destituído, sei lá, do pai e mãe? Como ele vai ser destituído de pai e mãe, ele perde a filiação. Então ele vai ter no documento dele uma criança sem pai, sem mãe, apta a ser adotada. Então, quando for adotado, é substituir totalmente a documentação dele, inclusive pode até mudar o nome. Os autos ficam em segredo de justiça, nem o pai nem a mãe descobrem quem foi que adotou. Um processo totalmente sigiloso. E aí, nesse caso, futuramente, após ele ser adotado devidamente dentro da lei, de acordo com a lei, pode constar lá o nome dos pais, já aqueles que adotaram. Que adotaram, sim, certamente. É lavrado uma nova certidão de nascimento, com novos pais, com novos avós, e inclusive com outro nome, né, que é mais incomum, mas o normal é manter pelo menos o agnome, que é o primeiro nome, e tira só o nome de família. Muito bem. Então, doutor, eu acompanhei o momento em que o comandante da Força Tática, Sargento Besouza, falou que um dos problemas que ele enfrenta maiores é a questão do conhecido popularmente como cabaré, que é a zona de baixo meretrício, né? E eu percebi que o senhor
prestou bastante atenção a esse relato e, por sinal, é um local que é suspeito de ter uso de drogas ou até venda de drogas. Me parece que lá também já foi encontradas menores, há um tempo passado aí até o Conselho Tutelar, eu acompanhei assim rapidamente, o Conselho Tutelar de Sobral veio aqui em parceria com a Polícia Militar de Varjota e com o Conselho Tutelar de Varjota, também constatou a presença de menores lá no local, me parece que até fazendo parte da prostituição, e já houve também até crime de morte, né? Aqui mesmo, há poucos dias atrás ou meses, o senhor mesmo marcou um julgamento de um cidadão que deixou de ser cidadão porque foi condenado, né, por ter assassinado um jovem nesse ambiente. O senhor também se mostrou preocupado e esse assunto foi debatido, né, doutor? Sim, foi debatido. E não só esse estabelecimento, quanto todos os outros que estiverem infringindo a lei, eles serão fiscalizados. Então, havendo a notícia que há exploração infantil, que há o consumo de bebidas ou drogas, ou que haja o fornecimento de bebida para adolescente, esse bar vai ser fiscalizado. Se for verificado, pode perder o alvará de funcionamento, o dono pode ser preso e todas as medidas... E o estabelecimento pode ser fechado. E o estabelecimento pode ser fechado. Então, a depender do que for configurado, né, se a denúncia for comprovada, o rigor da lei vai ser aplicado, independentemente de quem seja o proprietário, o estabelecimento vai ser fechado, ou com a revogação do alvará ou com a ordem judicial. E em se falando de tráfico, nem se fala, porque já é um caso que serve para o geral, né? Qualquer pessoa, em qualquer ambiente, em qualquer local, sendo flagrada ou comprovadamente praticando o tráfico, ele automaticamente vai ser preso e processado, e a tendência é ser condenado. É um crime hediondo, né, doutor? E com relação ao tráfico, existe até a possibilidade de perda da propriedade. Salvo engano, a Constituição autoriza também para imóvel urbano. Acho que teve uma reforma, realmente eu não estou lembrando aqui da reforma, mas existe essa possibilidade de perda daquela propriedade que foi utilizada no tráfico de drogas, na comercialização e produção de drogas. Caso seja alugado para alguém, o dono que alugou aquele prédio, ele pode perder a propriedade. Inclusive pode acontecer essa situação. Salvo engano, teve uma reforma na Constituição, e como eu ainda não tratei do caso, mas ele pode ser chamado de expropriação-sanção. Quer dizer, o sujeito ele vai perder aquela propriedade porque tinha alguma ligação com o tráfico de drogas. Muito bem, doutor. Eu observei também que foi debatido outro assunto importante também, a questão de como o senhor já falou, uma parceria com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, principalmente em breve, porque foi aprovada uma lei que a Presidenta da República deve sancionar, que é a autorização para a Guarda Municipal, os guardas municipais trabalharem armados, atuarem armados, né, doutor? Com relação à nova lei que já foi aprovada pela Câmara e já foi aprovada pelo Senado, está aguardando só uma sanção da presidente Dilma, ela autoriza a Guarda Municipal a ter o porte de arma, como tem a Polícia Militar, e também a proteger tanto o patrimônio, que era a função que está prevista na Constituição, quanto a vida das pessoas. Então ele vai abrir um leque de possibilidades, porque esse termo preservação da vida ele é muito abrangente, então vai abrir um leque de possibilidades, e com essa lei ela traz uma tendência da legislação que é de municipalizar a segurança pública. Existe também uma proposta de emenda para, inclusive, criar uma polícia municipal, uma polícia distrital, onde for necessário, além da estadual e federal. É uma tendência, já existe em outros países, e, como não poderia deixar de ser, está sendo aplicada essa tendência no Brasil,
E o grande passo foi essa aprovação dessa lei pelo Senado, que em breve vai estar em vigor, e os cidadãos eles vão poder discutir a melhor forma de cuidar dos problemas locais. Uma vez que a polícia militar desempenha muito bem esse papel hoje, mas por ser uma estrutura estadual, ela não consegue, a meu ver, se capilarizar como uma polícia local. Como já acontece em vários países, tem a polícia daquele distrito, ou então a polícia daquele município. Eu tenho que é uma lei que vem para melhorar. Onde esse sistema foi implantado, mesmo sem existir a lei federal, houve sucesso na aplicação da lei, notadamente o município de São Paulo já fez isso, e foi a partir dele que foi trazer esse modelo de exemplo para os outros municípios. E eu acredito que vai ser mais um órgão de segurança pública. Então, se está vindo para agregar e para ajudar os órgãos já existentes, vai ser muito salutar. Algum outro assunto, doutor, foi debatido na reunião? Na Vários audiência assuntos pública? Foram debatidos, mas eu acredito que esses foram os principais. Muito bem. E a gente percebeu, doutor, uma grande presença, um público presente, praticamente representante de todos os varjotenses, toda a população de Varjota. Estava a prefeita do Poder Executivo, estava a presidenta da Câmara representando o Poder Legislativo, o padre Eufrásio representando o Poder Eclesiástico, né? Estava também Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, sindicatos, como o senhor já citou, associações comunitárias, a OAB através da advogada Antônia de Maria, Conselho Tutelar, Guarda Municipal, CDL. Muito bem, CDL. O que o senhor gostaria de acrescentar mais sobre esse encontro, essa audiência pública de hoje? Eu quero externar minha profunda admiração que eu tenho por esse povo que atendeu a esse pedido de vir para essa reunião. Todos, sem exceção de nenhum, todos mostraram compromisso com essas causas que foram enfrentadas. Eu saio muito animado dessa reunião, vejo a boa vontade dessas autoridades e dos membros da sociedade civil. Varjota hoje vive um momento bom, razoavelmente bom, mas isso não impede que medidas possam ser tomadas para que se melhore ainda mais essa condição. Então, a presença de todos aqui foi muito importante, muitos assuntos importantes foram debatidos, várias conclusões foram tomadas e foi dado encaminhamento a muitos assuntos, medidas de proteção aos cidadãos foram tomadas e outras foram encaminhadas. Eu quero agradecer a cada um dos que se fizeram presentes. Essa é uma reunião que eu pretendo repeti-la, foi muito proveitosa e reconhecida também pelos que participaram. Eu espero que a comunidade, com essa medida, venha a interagir mais com o poder público, porque nós que fazemos parte do Estado só fazemos para prestar esse serviço público. Então, se a comunidade não chega até nós, não mostra onde está a necessidade, fica mais difícil de atender essa necessidade. Então, foi distribuído o telefone de todos. Eu acredito que a partir desse primeiro passo será dado um novo momento, né, nas relações institucionais entre si e com a comunidade. É o que eu espero. Muito bem. Doutor, muito obrigado, doutor Washington, pela entrevista gentilmente concedida. Conversamos, portanto, com o doutor Washington Frota, na qualidade de juiz de direito, respondendo pela vara única da comarca do município de Varjota. Conversa essa que, lembrando que a audiência pública, aconteceu aqui neste
nesta sala nesse plenário do júri, não é? E com início às 2 da tarde, e teve uma duração bastante considerável, tanto é que nós encerramos a entrevista com o Dr. Washington exatamente às 5 da tarde, mais 37 minutos. Logo depois da audiência pública, a gente já começou a fazer essa gravação, e realmente um debate muito positivo para a população e o município de Varjota. Portanto, é Roberto Lira, direto do plenário do júri da Vara Única da Comarca de Varjota, para o Jornal Regional e site Roberto Lira Notícias na internet.